Boa noite a todas, boa noite a todos, boa tarde. É uma alegria estar com vocês. Esta é a sessão online referente ao módulo 1 do Gaia Education em português. E realmente é uma alegria estar com vocês, uma presença expressiva. Nesse momento nós já temos 24 estudantes participando. É excelente, é muito bom pela riqueza que vocês trazem. Como eu já referi antes, meu nome é Jorge Mello, sou um dos facilitadores, vou estar à disposição de vocês, junto com a Ana Tornaghi, para realmente facilitar o caminho de vocês. O nome não é escolhido por acaso. A ideia é que nós possamos facilitar o processo de aprendizagem ao longo dessas 8 semanas. Nós encerramos hoje o módulo 1 e hoje mesmo já serão disponibilizados os materiais do módulo 2 para que vocês possam começar a ter contato. Algumas informações. Nós temos uma dinâmica para essa reunião, então eu vou começar apenas referindo superficialmente que, na minha visão, esse módulo 1 é como que uma ponte. Nós começamos olhando esse sistema vigente, econômico-financeiro vigente, e alguns pontos que realmente não são funcionais, não são naturais. E é uma experiência minha nesses anos que eu trabalho como facilitador no Gaia, que é um módulo bastante mobilizante, vamos dizer assim, na medida em que muitas pessoas jamais haviam pensado ou tido contato com essa visão da economia, como as coisas funcionam. Felizmente, ao longo do módulo, nós transitamos já para algumas possíveis soluções, para alguns possíveis encaminhamentos em termos do que é possível fazer para uma economia mais sustentável e que possa ser, inclusive, regenerativa. Nós agora já vamos adentrar no processo, mas eu refiro, é como se nós começássemos com o foco nos problemas e logo já transitamos para as soluções possíveis. Então, sobre isso, depois nós vamos ter um espaço para quem quiser colocar como se sentiu, seja quem tem conhecimento anterior do tema, seja quem nunca havia tido contato, para que nós possamos, então, trocar e esclarecer algum ponto que tenha ficado obscuro. Dito isso, e já assinalado que logo nós vamos ter um espaço para partilha, eu passaria para a Ana para que tu focalizasses, passando a palavra para que as pessoas fizessem um check-in de uma forma breve, como tu achares mais conveniente, Ana. Tudo contigo. Maravilha. Todos muito bem-vindos, bem-vindas. Fico feliz de estar com vocês aqui nessa jornada. E para trazer um pouco aqui, eu vi alguns comentários no fórum durante esse módulo, né, de como esse módulo cria uma certa desconstrução e bagunça um pouco a forma da gente olhar. Então, como eu comentei na outra reunião, eu já vinha trabalhando com sustentabilidade há uns 10 anos, mas quando eu cheguei no Gaia, foi como se as coisas tivessem começando a montar as peças que estavam soltas de novo para fazer sentido. E então, só para dizer que eu acho que esse módulo ele realmente faz isso, ele nos convida a olhar de vários outros pontos de vista, experimentar outros lugares para olhar para isso. E esse incômodo que eu ouvi de vocês, eu queria acolher e dizer que bom, porque isso mostra que a gente realmente está se dispondo a um outro olhar. E aí, a partir disso, eu queria convidar vocês a, numa coisa muito rápida, contar para a gente como que vocês chegam depois desse processo e que impacto isso trouxe para vocês, mas numa fala breve, se possível, para que a gente tenha tempo de seguir aí com tudo que a gente planejou para esse encontro. Vou sugerir que cada um que fale, em seguida passe a palavra para outra pessoa, como a gente fez no outro encontro. Se tu me permite, eu acho hoje mais adequado que eu ou tu passemos a palavra, porque aí às vezes a pessoa não lembra quem já falou. Né? Ok. Tu pode acompanhar pela grade da tua tela ou eu faço isso, como tu preferires. Tá bom, maravilha. Então vou passar a palavra para a Lígia.
Tá me ouvindo? Tentar ser sucinta. Para mim foi super interessante, é um universo novo, tanto de linguagem, na verdade de valores e questões, é algo que me era familiar, mas é como você falou, de alguma forma o texto de alguma forma organizou essas informações, né? Temporariamente, e trazer os agentes, as estratégias, então me ajudou a ter esse panorama. Então eu aprendi bastante, ao mesmo tempo acho que fortaleceu algumas inquietudes minhas, alguns conceitos que eu tenho vontade de estudar mais, essa dimensão sistêmica. Mas enfim, aí também a percepção de que é uma perspectiva mais norte-americana e europeia, das referências, da bibliografia até 2016, aí eu fiquei buscando outras, né, entender esse lugar, esse contexto e também me colocar dentro dele, assim. Mas eu venho de minha experiência acadêmica, é mais de curadoria de exposições, de projetos artísticos, arquitetos. Então é interessante para mim esse deslocamento também de uma percepção mais ampliada, assim. Por enquanto é isso. Obrigada. Maravilha, obrigada, Lígia. Arthur, a gente pode te ouvir agora? Sim, claro. Boa noite. Para mim foi bastante impressionante a quantidade de material, né, e discussão que tem em cima do tema, né? É muito material realmente e por muito tempo, né? Isso que fica claro, assim, é uma discussão que não é nova, né? Tem coisas que já vêm de bastante tempo. E daí o que fica claro para mim é o tempo dos processos de evolução das coisas, né? Que dessa construção dessa imagem, da narrativa, da construção dessa nova linguagem, né? Que é importante para a gente consolidar certas coisas e construir uma nova narrativa, né? Para a economia, para os relacionamentos, né? Que a gente precisa desenvolver de uma maneira outra, né? Então, acho que é um pouco dessa percepção que ficou para mim desse primeiro módulo, assim. Obrigado. Te agradeço muito. Estou aqui anotando alguns tópicos, né? A questão da visão sistêmica que a Lígia trouxe, do tempo que o Arthur trouxe, que aí depois a gente pode trazer essas conversas com mais, né, profundidade com o Jorge daqui a pouco. Vou passar para a Maria Fernanda para trazer algo sucinto. Olá. Para mim foi super desconfortável esse módulo, assim, apesar do tema não ser novo, e eu acho que considerando o cenário que a gente está vivendo, parece que dá um upgrade assim, político e a gente falou de algumas coisas com relação à Amazônia e assim, o que tá, a gente está conectando muito ao que está acontecendo também. Então foi super desconfortável, mas no final dá aquela luz assim, tá? Mas eu também me permiti vivenciar esse desconforto e perceber. E para mim é muito simbólico, porque como eu saí da área das finanças e por um tempo eu neguei ela, então também acho que é um processo meu interno de reconexão. Então o meu movimento vai seguindo. Mas foi isso. Mas no final deu uma luz e um gasto. Super animada aqui. Que bom. Te agradeço a partilha. Vamos ouvir Filipa. Filipa que trouxe um exemplo tão bacana do Fruta Feia. Depois vou querer comentar isso mais adiante. Obrigada. Então, boa noite a todos. Bem, eu também não sou da área econômica, os valores apresentados não são assim alheios, eu conheço e tudo, mas eu tive um sentimento parecido. Eu fiquei muito angustiada assim ao ler o material, e a minha primeira impressão assim foi isso: não tem solução, o que a gente vai fazer?
E é muito material, eu gostaria até de ter tido tempo de me aprofundar mais, eu não consegui ver tudo, porque eu também queria fazer isso com calma e não sair correndo, vendo todos os filmes, então eu não consegui ver tudo, eu li tudo. E assim, para o final, realmente dá uma aliviada, a gente consegue se identificar com métodos, com pessoas, a gente vê um pouquinho de uma luz no final do túnel e eu fico nessa expectativa agora dessa luz, assim, de alguma coisa realmente que possa abrir esse caminho para uma coisa um pouco mais positiva. É isso. Maravilha. Acho que o Jorge pode falar bem disso, mas o programa do curso começa assim, né? Bagunçando a gente um pouco. Depois a gente vai passear por muitos cantos que eu acho que vão nos trazer mais esse lugar de poder reconstruir. Leandro, podemos te ouvir? Pode sim. É para fazer o check-in ou tem que apresentar também, que eu não estive no primeiro dia? Puderes, nos diz aonde tu tá geograficamente e no check-in a gente já fica sabendo como é que tu estás nos outros aspectos. Tá bom. Eu moro no Rio de Janeiro, mas nesse momento eu decidi passar o isolamento social, esse período de quarentena, junto com os meus pais em Volta Redonda, no sul do estado do Rio. Então eu vou ficar aqui, estou aqui já há 2 meses e vou ficar aqui durante um tempo. Estou trabalhando daqui, estou fazendo tudo pela internet, em isolamento absoluto. Eu estou super bem, tive um dia muito gostoso, estou facilitando um curso que está uma turma muito bacana, então está me preenchendo muito. Tive uma semana bacana, esse conteúdo que foi apresentado é um conteúdo que me nutre muito, né? Esse conteúdo que a gente atravessou do módulo econômico. Eu já fiz o Gaia inteiro, mas no módulo presencial, essa é a primeira vez que eu faço o online. E isso é uma coisa que me nutre muito, claro que como as amigas falaram, a gente se angustia um pouco porque percebe que o colapso climático é um drama muito maior do que o coronavírus, né? É uma coisa que realmente pode, no longo prazo, se a gente não tomar alguma precaução, pode extinguir a nossa espécie. Então, isso ia bastante. Mas, ao longo do texto também você vai, do texto e dos vídeos, do conteúdo todo, eu consegui explorar tudo. A gente vai vendo que tem alternativas também, né? E eu acredito que nos próximos módulos isso vai vir mais presente também, que existem alternativas do ponto de vista de se reconstruir a economia do planeta. Eu estou bem interessado em investigar muito isso, que no final do ano, o Papa Francisco está fazendo um evento, né, de rediscussão da economia do planeta, que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. Eu vou ser uma das pessoas que vão para lá, para a Itália. Acredito que alguns de vocês também devem ir para fazer essa discussão. E eu estou muito interessado em estar bem afinado para mergulhar, né, nesse debate com mais qualidade, porque depois que essa crise da pandemia passar, a gente vai precisar de realmente reconstruir o planeta sobre novas bases, né? Vai precisar muito da gente. Isso. Gratíssima pela contribuição. Mariel, como você chega, como veio? Eu escrevi a minha participação. Eu vou ler. O módulo 1 me ajudou a ordenar vários conceitos e vê-los juntos em uma ordem lógica. Eu quero compartilhar algumas ideias com vocês. Exposição no módulo 1 sobre a inter-relação da biologia e da economia é algo que não aprendemos nas escolas de economia. Deveria ser algo óbvio, uma vez que a biologia é a ciência que estuda a vida, os seres vivos e os processos da vida, e
economía en cuanto lida con satisfacer nuestras necesidades buscando perpetuar a vida. A economia deve ser vista como parte da biologia e alinhada com ela para servi-la. Isso deixou muito claro em mim, o módulo 1. Em um curso de budismo e psicologia moderna, eu compreendi a relação das teorias evolucionárias de Darwin com o funcionamento de nosso ego, com nossas percepções da realidade, como nossas percepções da realidade contribuem para a sobrevivência das espécies. Através do prazer e do medo. É que nossas emoções não são sempre confiáveis e que servem para garantir a subsistência e a nossa permanência. O prazer e o medo tornaram-se valores verticais de nossa vida e também têm sido usados em nossos sistemas há muito tempo, mas especialmente o medo. Então, fui acordando com John Fullerton que precisamos de uma mudança de conceito para mudar para sistemas mais sustentáveis e enfocados na vida. Existem propostas para aumentar a consciência coletiva através das relações econômicas. Quero compartilhar com vocês um projeto que iniciei em outubro de 2019 para trabalhar para elevar a consciência coletiva por meio de nossas relações. Mariel, apenas se puderes expor depois o projeto. Agora vamos fazer um check-in rápido e depois detalhamos, está bem? Sim. Apenas para que a palavra... Não, está muito bem. Apenas para que todos possam agora falar um pouco, assim, breves de si, e depois detalhamos, se não te importas. Okay. Muito bem, graças. Obrigada. Agradeço, Mariel. Então, que bom que Jorge trouxe isso. Eu sei que a gente fica com muita coisa, né? Mexe muito com a gente, mas se a gente puder fazer um check-in um pouquinho mais rápido de como a gente chega sentindo, 2 frases, uma coisa mais rápida, para a gente depois ter um tempo de realmente poder fazer essas trocas. Eu entendo que Mariel traz muita coisa que eu fico com vontade de poder trocar, e como somos muitos, aí depois a gente mergulha mais nas trocas. Pode ser? Vou passar para a Fernanda, por favor. Obrigada, Mariel. Oi, boa noite. Vou começar me apresentando, porque eu não tive no primeiro Zoom. Eu estou em Belo Horizonte e vim para o curso muito empolgada, muito aberta. Trabalho em uma área que não tem nada a ver com economia. Trabalho com desenvolvimento de produtos, de joias e objetos. E eu sempre busco, né, nesses projetos, trabalhar com matéria-prima consciente, o upcycling. E aí foi a partir disso, de amigos que já estão no Gaia, que eu me senti essa afinidade, né, para buscar o curso. Eu fiz a leitura do primeiro módulo, vi um filme que vocês indicaram e também li alguns materiais extras. Assim, é um mundo muito novo para mim. E, né, esse aspecto da economia, mas ao mesmo tempo já me senti inserida e também como algumas companheiras aí falaram, com angústias em relação a isso, porque a princípio, né, traz muito do que a gente tem feito, mas também senti esperança e uma coragem assim, para continuar, para ver, né, o que é essa novidade, o que a gente pode fazer, e enfim. Estou bem tocada e com vontade de entender o que pode ser feito a partir de agora. É isso. Agradeço. Vamos ouvir a Amanda, por favor, Chevalier.
Oi, pessoal. Boa noite. Vou me apresentar também, porque eu não tive na primeira reunião. Eu sou carioca, mas estou morando em Lisboa. E, assim, também sou produtora de eventos de teatro e música. Não tenho muita familiaridade com economia, apesar de ser casada com um economista, me ajudou um pouquinho aqui, algumas dúvidas. Eu achei extremamente acessível aos leigos a apostila. Li tudo, não me assustou como eu achava que podia me assustar, assim, com conceitos enigmáticos. Não, achei bem claro e claro que é muito preocupante, assustador e tudo, mas achei que está muito bem exposto. Uma coisa que me atrapalhou um pouco, eu acho que algumas coisas estão um pouquinho desatualizadas e acho que nessa área vai muito rápido. Então, falava-se muito em 2000, acho que pós-crise de 2008, 2009 ali, então tinha muita coisa em 2010, 2011, 2012, e que, infelizmente, ao meu ver, só pioraram de lá para cá, né, em termos provavelmente ecológicos e tudo. E agora a gente está em 2020 e agora, mais ainda, a gente no meio dessa pandemia, tudo que a gente lê parece desatualizado, porque a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer agora no futuro. Mas a gente já está numa nova era que já não é mais, se tivesse sido atualizada em 2019, ela já estaria absolutamente caduca. Então, é uma coisa que é interessante da gente pensar. Mas nunca esteve mais relevante a gente pensar nessas coisas do que agora. Então, acho que a gente, de um jeito ou de outro, está fazendo esse curso no melhor momento possível. É isso. Maravilha, te agradeço. Realmente, esse momento atual está nos fazendo rever tudo, né? Muito bom poder abrir esse espaço nesse momento. Agradeço. Ale, podemos te ouvir? Ale Magalhães. Bom, também é a minha primeira vez, eu comecei essa semana. Eu estou aqui no Texas, em Dallas. E para mim foi tudo muito rápido também, não tive tempo de ver todos os filmes, eu simplesmente estudei o material. E eu venho de um pouco de finanças, eu estudei administração, fiz economia, depois fui para marketing internacional, mas eu sempre fui muito ligada à parte mais sistêmica, né? Eu sempre estudei mais a parte sistêmica, então me impactou muito a questão do tempo, né? Que já foi citada aqui antes, que tem muitas coisas aqui que já estão sendo vistas há muito tempo e a gente não vê resultado, então isso me incomodou um pouco, né? Que isso já vem sendo estudado há bastante tempo. Então me deu um pouco de angústia em certos momentos aqui, mas a questão também da economia internacional, das distribuições, da manipulação, tudo isso também me chocou bastante. Mas eu gostei bastante de ver sobre a economia regenerativa, né? Isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Então é um material muito rico, eu aprendi muita coisa nessa semana. Quero agradecer muito a vocês pela oportunidade, foi incrível. Foram muitos sustos, mas eu vejo esperança. Eu acho que a gente tem uma participação muito grande, muita coisa para nós, cada um de nós, desenvolvermos, né, daqui para frente, depois de tudo que a gente está vendo aqui. Maravilha, agradeço a partilha. Larissa, te passo a palavra. Olá, pessoal, boa noite. Eu também não estava aqui na semana passada, quer dizer, eu participei um pouquinho, depois eu tive que dar uma aula e sair. Eu moro em Resende, no interior do Rio. Eu estou pertinho do Leandro, que ele está em Volta Redonda, é aqui perto. Então, eu gostei muito do material. No início, eu sou pedagoga, então no início eu fiquei achando que não ia conseguir. Falei, o que eu fui inventar? Mas depois eu mergulhei, assim, quis ler tudo, assistir todos os vídeos, tanto que nem consegui entregar atividade ainda, porque eu não tô achando que é o suficiente, assim, tô querendo saber mais. É isso, eu acho que eu vou ficar mais ouvindo. Obrigada.
Maravilha, agradeço. Áurea, podemos te ouvir agora? Olá, boa noite. Eu também não estava na última aula. Eu queria, nossa, então, assim, essa foi uma aula que eu queria muito ter participado, que eu queria muito falar, porque eu sou estudante de economia e eu mudei o meu curso para economia, eu fazia administração e mudei para economia por conta de um tempo que eu fiquei na Ecovila e lá tinha um livro da Gaia Econômico. E aí eu comecei a ler sobre a estrutura, né, como era antigamente, a questão de troca de comida e tudo. E aí depois começou a ter reino, e aí as pessoas começaram a ter a necessidade de ter status, e aí começou esse capitalismo todo nosso. E comecei a ler aquilo, falei, nossa, que incrível, vou mudar de área e vou fazer economia. E aí tinha livros de economia colaborativa também. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu agora estou morando em Guapimirim, eu me mudei para cá e tive uma mudança de vida assim absurda de lá para cá, porque eu trabalhava na Petrobras, eu saí em janeiro, eu trabalhava na área tributária, eu não sabia que a Eduarda também trabalhava na área tributária, que também está fazendo curso de econômico agora, o módulo econômico, ela fez o social comigo. E a gente teve uma troca maior sobre isso, sobre esse despertar para querer mudar de vida. E eu trabalhava na área tributária lá, na Petrobras. Eu saí em janeiro, eu também quis largar. E eu achei incrível a quantidade de gente, eu assistindo a última aula, a quantidade de gente também que mudou de vida, assim, largou um emprego em tal lugar e decidiu buscar outros caminhos, esse despertar divino que eu chamo, né? E esse módulo econômico é o que eu estava muito esperando para fazer, porque foi o que me fez começar a fazer, a procurar a Gaia Education. E eu acho que eu tenho umas vontades, eu tenho assim uns estudos, estou fazendo alguns estudos e tenho alguns projetos aqui a desenvolver em áreas mais carentes nessa questão de, eu acho que a gente estuda muito pouco sobre economia e tem uma visão muito monstruosa sobre economia. Só que na verdade eu tenho uma visão de esperança. E eu acredito que a gente está numa mudança muito grande. Eu acho que a quantidade de pessoas que estão voltando para a natureza está muito maior. A gente está num caminho inverso. Vai ser difícil, vai ser demorado, mas eu acho que a gente está num caminho muito importante. Então, assim, eu comecei a querer, falei, não, vou mudar de curso e eu vou tentar fazer a minha parte, né? Achei interessante algumas colocações dos amigos aí sobre essa questão. E é isso. Tentar levar o meu conhecimento, tudo que eu vou aprender sobre economia e finanças também, né, que eu acabo estudando em paralelo para ver se ajuda outras pessoas também a desenvolver um conhecimento melhor e ficar menos nebuloso para outras pessoas. É isso, obrigada. Maravilha, Áurea. Então, caminhemos, né? Christian, podemos te ouvir? Você está sem microfone, Christian. Ativar, né? Desculpa. Eu também não tive na primeira reunião. Meu nome é Christian, eu moro no Rio de Janeiro, sou carioca. Sou mestre internacional de xadrez, tenho uma empresa na área de educação de extra classe em 15 escolas. E estou, nesse momento, fazendo um projeto lá com uma tribo indígena, né, Runicuim, lá no Amazonas. Eu estava com uma série de dificuldades, né, no grupo, né, que a gente está indo, de como é que a gente vai se organizar financeiramente, envolve muitas pessoas e tudo. E aí, por acaso, eu achei a emenda de vocês, né, na área de economia que respondia ou tenta responder uma série das dúvidas que eu tenho. E é por isso que eu estou aqui. O primeiro módulo, ele não me trouxe muita mudança, não. Eu já estou com esse pensamento já tem muitos anos. Aliás, eu acho que eu já nasci meio fora de eixo. Desde cedo eu percebi a hipocrisia desse mundo e que nada fazia sentido do jeito como estava organizado, mas tinha meio que desistido, né?
Eu só voltei ativo agora porque eu tive filho depois de velho, tenho uma menina depois com 4 anos e um menino de 2. E aí, por causa dos filhos, eu estou tendo que dar o exemplo e aí não tem escapatória agora, tem que dar o exemplo. E pensando nesse exemplo, eu me vi totalmente insustentável. Na realidade, a minha prática diária não tem nada a ver com o que eu acredito. E meu foco é a minha mudança, né? A mudança de como eu posso mudar e como eu posso contribuir na família. Né? Não é a mudança global. Né? Se da minha mudança isso servir de um exemplo, que bom, é a minha esperança. Mas eu acho que mais importante é a minha mudança. É isso aí. Obrigada por trazer essa perspectiva. Obrigado. Eu vou te pedir para fechar o microfone para a Sam me abrir. Obrigada, porque a gente ficou ouvindo a delícia que são as crianças aí por trás, mas talvez... Se quiserem ouvir uma gritaria, eu abro. Bom, boa noite a todos. Depois desse primeiro módulo, eu chego mexida, movida, né? Na verdade, é uma retomada, porque agora eu estou fazendo o módulo online, mas já fiz presencial. Então, foi muito bom rever, né? Muita coisa que foi vista com muita intensidade no módulo presencial. Como a gente está mergulhado em muita informação, rapidamente outras informações ocupam o lugar, então foi bom rever tudo. Mas, em função do que a gente está vivendo fora e aqui, né, nessa salinha, eu tô, na verdade, mais estimulada, né? Esperando os próximos módulos para que a gente consiga aí, de fato, dar vazão a toda essa reflexão que está surgindo aqui, como, por exemplo, vida em isolamento, né? Então, é isso. Grata. Andréia, vamos te ouvir? Boa noite, Aninha, boa noite a todos. Bom, primeiramente que é uma delícia revisitar esse material, esses conceitos, e cada vez que eu revejo, eu absorvo um pouco mais e consigo enxergar com mais clareza todo esse desafio que a gente está experienciando. E prestando um pouco da atenção na fala da Amanda, né, e notando que realmente tem alguns exemplos que já são um pouco passados, né, que a gente já conhece, mas de uma forma ou de outra, o que me chamou bastante atenção é que tem ali alguns desafios que continuam perenes na nossa experiência, né? Então, tanto a questão da lente da escassez, essa visão da necessidade da competição constante para a sobrevivência e a vantagem, né, individual, né, o /acúmulo. Esses 3 conceitos, para mim, independente do momento histórico, a gente continua caindo nesses mesmos pontos cegos. Isso me chama atenção para como isso está introspectado na cultura, né? Como é que a gente consegue trabalhar isso? E aí, lembrando uma amiga minha, né, que é historiadora, falando: André, a gente precisa ter paciência histórica. Né? Então, assim, essa angústia da gente querer realmente ver uma mudança e perceber que as coisas têm seu tempo. E aí me chama atenção também a fala do Christian, né? Tá bem, qual é o meu papel nessa história, né? O que eu posso fazer dentro da minha realidade, da transformação de mim como indivíduo que influencia a cultura e que, né, temos que vivenciar essa experiência toda aí no tempo. Então, cada vez mais esse chamado por fazer uma transformação na minha realidade individual, né? Como a minha responsabilidade. Então, acho que foi essa reflexão aí desse primeiro módulo. E muito feliz por estar ouvindo essas trocas e para poder ganhando clareza, né, cada vez mais aí nesses desafios. Obrigada. Gratíssima. Andréia é minha parceira, a gente co-facilita o Gaia Online, o Gaia Presencial do Rio juntas. Então, muito bom ter você por aqui conosco. E que bom que você traz essa perspectiva do tempo histórico. Adorei isso. Marcos, seja bem-vindo. Está contigo. Olá, boa noite. Eu também estou chegando já no correr dessa semana. Sou do Rio de Janeiro, estou falando daqui, estou isolado aqui. E fiz o módulo social nesse início de pandemia, com muita dificuldade. E a primeira aproximação com o material desse módulo 1
veio, né, de alguma forma, trazendo os mesmos incômodos, até com surpresa, né, os incômodos que eu tive no Gaia presencial, até lá com a presença do Jorge também, de outros colegas, né, na dimensão econômica. E a surpresa veio, acho que, pelo acúmulo de estudos e outros autores que a gente, no Gaia presencial, eu não consegui, acho que reunir tantas vozes, né, por questões que já estavam tão claras, né. Enfim, o material, achei esse material do módulo 1 muito bom, e a forma como ele está apresentado, esses estudos, facilitou que esse incômodo viesse de novo à tona como se fosse novidade, né? Embora não seja, eu estudo na área, eu sou arquiteto, né, trabalho no planejamento urbano, então acabo gravitando o tema econômico em diversos campos. Mas, de novo, feliz que, né, o final do módulo também, assim como no lugar presencial, começa a trazer essa pincelada de novas possibilidades, e a gente vai se abrindo aqui também para aproveitar esse momento, né, que é um momento em que a criatividade pode fazer toda a diferença para esse mundo novo, né, que a gente está chegando. Então, é isso. Fico feliz. Obrigado pela acolhida. É isso. Obrigada, querido. Renê, eu estou um pouco inquieta com o tempo, porque somos 28 ao todo, e a gente queria um espaço maior para ouvir o Jorge para troca. Mas, então, peço só se a gente puder ter um cuidado com o grupo em falas sucintas. Gratidão. Boa noite a todos. Obrigado, Ana. Obrigado. Boa noite, Jorge, todo mundo. Acho que a Amanda e a fala da Andréia já contemplam muito do que está vivo em mim agora, a partir da leitura do primeiro módulo. E confesso que assim não poderia ter um momento melhor assim para estar realmente estudando esse conteúdo, e me fez entender melhor assim o contexto e as raízes profundas talvez dessa pandemia assim. Então, como o Krenak vem dizendo assim, eu acho que a gente está recebendo um grande check-in assim do planeta como espécie mesmo assim, né? Tipo um alto lá, identifique-se quem vocês são, quais são suas intenções aqui. Parece que a gente em tão pouco tempo tem feito coisas devastadoras comparado a outras espécies que já estão aqui há tantos outros tempos. Então, num olhar mais próximo, a pandemia me angustia, me deixa próximo das pessoas queridas, ao mesmo tempo eu vejo movimentos regenerativos do planeta e eu aprecio muito isso. Então, me dá um sentimento de contradição. E deixo uma pergunta, assim, que o Yunus publicou essa semana, ele fez uma série de talks e ele falou que, né, se a gente vai voltar, quando essa pandemia acabar, para onde a gente estava, né, quando ela começou, ou se a gente vai reconstruir uma nova história a partir disso. E aí eu fico pensando, sim, eu acho que está claro que todo mundo quer reconstruir uma nova história, mas será que, principalmente partindo de um viés de uma lente econômica, vão ser protagonistas diferentes que vão construir essa nova história, ou a gente vai ter mesmo os protagonistas, a gente vai ter uma mudança de cadeiras e pessoas que vão, de fato, pensar e conseguir ter acesso? Eu vejo a sustentabilidade, muito do que a gente conversa aqui, tão pouco sustentável para um país como o Brasil, tão pouco acessível, tão restrita essa conversa aqui, tão importante. Então eu fico realmente bastante angustiado com esse aspecto da não diversidade, das histórias, enfim, quando a gente não está falando também étnico, racial, do protagonismo desse futuro que a gente está imaginando. Então isso eu queria deixar como uma reflexão e, se puder, depois ser abordado. Obrigado. Maravilha, Renê. Agradeço muito as colocações. Mirko, podemos te ouvir? Boa noite a todos. Então,
tô chegando hoje num misto de angústia, de esperança também, porque o que a gente percebe mais para o final desse conteúdo são várias iniciativas que propõem soluções, né? Realmente dão um caminho possível. E isso me faz esperançoso, assim. Eu acho que é isso. Para um check-in breve, tá bom. Eu só queria dizer que eu desobedeci os caminhamentos do Jorge e eu fui do tudo que tinha no caminho, porque é muito estimulante aquele monte de videozinhos, aquele monte de ligações que o material do Gaia em geral tem, né? Eu gosto de explorar tudo e tô na função ainda, não terminei de escrever minhas tarefas, mas estou bem feliz de estar entrando em todas esses hiperlinks e conhecendo tudo que está sendo proposto. Maravilha, te agradeço. Aproveitando coisas que vieram surgindo, eu queria dizer, e eu vejo aqui, estão pedindo para o René compartilhar o link dessa fala do Yunus, né? Que o fórum está ali exatamente como esse espaço de troca, e que idealmente seja autônomo, seja um espaço da turma, que a turma possa se apropriar dele para as trocas. Eu e Jorge vamos estar ali de alguma forma, né, atentos se tem alguma questão que vocês pedem a nossa contribuição ou trazer mais informação, mas a ideia é que seja um espaço mesmo de cada um poder, no decorrer do módulo, ir trazendo: opa, eu vi isso que interessou, olha isso que eu acho que faz sentido, sentir assim, como é que vocês sentem, para que realmente vocês possam ir criando esse espaço de comunhão desse caminhar conjunto, né? A gente pensar nisso como um processo de aprendizagem conjunto. Então, eu faço aqui esse convite para vocês se colocarem ali, poderem trocar, e sem necessariamente esperar a nossa intervenção, a gente vai estar atento, vai estar acompanhando, mas é um espaço de vocês. Jimene, é assim que se fala? Seja bem-vindo. Bom, boa noite a todos. Vou ser bem sucinto aí também, porque eu quero ouvir o Jorge, quero dar continuidade no processo. O que mais me chamou a atenção realmente, né? Eu venho da área de comunicação e tudo, mas foram conceitos assim, eu até anotei, o conceito de externalidades para mim foi uma coisa que me abriu deu um crack na cabeça a gente ver de como esses anos todos de capitalismo e a gente ainda não conseguiu trazer esse processo para a formação de preço dos produtos e quanto custa caro para todos nós isso. Então, isso foi uma coisa que realmente me veio muito forte, entendeu? E como tudo é tão complexo e tão perverso, né, que esses detentores do poder do mundo ainda continuam conseguindo fazer essas coisas que eles estão fazendo com a gente, com as gerações futuras. Chega a ser vergonhoso, sabe? Era isso. Boa noite a todos. Agradeço, Jimene. Mariane, contigo. Boa noite a todos. Compartilho muitas das falas de vocês. Esse foi muito bom, eu já fiz o Gaia presencial, né? Então foi muito bom revisitar vários dos conteúdos e me aprofundar. Curioso como nossa visão muda conforme nós relemos alguns assuntos, né? E entendemos melhor algumas coisas. E também me senti muito angustiada, né? Porque ao mesmo tempo que eu via e estudava conceitos e práticas super interessantes, nós estamos vivendo um momento, principalmente aqui no Brasil, que vemos as ações governamentais ainda totalmente contra o nosso estudo, né?
E daí a gente olha e fala, nossa, mas isso são estudos antigos e tudo mais, e aí ainda estamos, né, em plena pandemia, em pleno século XXI, tratando de assuntos de uma forma muito, muito antiquada. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo cenário, né, mundial trouxe a possibilidade de vermos, inclusive, né, a economia com uma nova perspectiva, trazida de exemplos de outros países, por exemplo, a Holanda, né, que está implementando uma nova forma de economia. E isso ganhou muito enfoque, e é um momento muito importante que a gente pode trazer essas novas ações e implementar essas novas ferramentas, né, para dentro das sociedades. E aí tem um potencial gigantesco. Eu acho que a gente tem que explorar muito esse momento. E, ao mesmo tempo, apesar de tudo, me vejo assim super patriota e esperançosa, assim, porque através da leitura a gente pode ver o quão, na verdade, o quão poderoso pode ser o Brasil, né, dentro desse cenário econômico que leva em consideração todos os recursos e potencialidades, e potencial humano também, né? Então, isso, ao mesmo tempo que eu estava bastante aflita, isso me traz muita esperança. É isso. Maravilha, te agradeço. A gente vai mais adiante no programa, né, Jorge? A gente aborda com mais detalhes a economia donuts que a Holanda está agora adotando. E vamos ter oportunidade de mergulhar nisso também. Eduarda, podemos te ouvir? Seja bem-vinda. Obrigada. O que eu vou fazer breve também para a gente poder ir adiante. A impressão que eu tenho é que não tem fórmula, né? Então, é redesenho. Então, acaba que é sempre atual. Para mim, eu vejo material e vejo material como uma coisa atual, porque o que propõe é um redesenho. E fazendo aqui um olhar com retrovisor para a minha vida, o meu desconforto sempre existiu desde criança. Eu tenho memória disso muito, muito, muito criança. E eu nunca soube como agir, porque, na verdade, eu sempre me senti muito fora do eixo, mas eu só vejo, e com o curso está sendo muito rico e muito interessante, que muita gente fora do eixo. E eu acho que a maioria da população é fora do eixo, tem o desconforto, tem as grandes corporações que sim ignoram, mas eu acho que tem um modus operandi muito engessado e que, na verdade, eu vejo com meu pai, por exemplo. Meu pai é uma pessoa com coração imenso, uma visão humana, social, sensível, mas ele cresceu e ele aprendeu de um outro formato. Então, às vezes, eu tenho umas conversas que ele vai achar que, assim, que eu estou sendo uma sonhadora, uma idealista. Isso no maior amor do mundo, que é um amor de pai para filho. Então, eu acho que a gente tem que, talvez, se estimular, e as histórias de vocês me inspiram muito. A gente, talvez, se jogar em algum projeto que o movimento vem, e eu acredito com otimismo que virá. É isso. Agradeço. Vamos lá, Bárbara. Podemos? Sim. Estão me ouvindo? Boa noite a todo mundo. A minha perspectiva é que o material não me surpreendeu, porque eu já tenho feito bastante cursos nessa linha, especialmente durante essa pandemia, fiz vários cursos online ligados a esses assuntos, então só me motivou mais a ser um agente de mudança. E eu já tenho trabalhado para isso e me trouxe ainda mais essa vontade de ser um agente de mudança. É isso. Que bom. E te agradeço o cuidado com o tempo também. Temos ainda tanta coisa para falar e já tanto tempo aqui. Vamos lá, Gabriel, podemos te ouvir? Boa noite. Como aqueles que estiveram na primeira sessão sabem que eu sou português, estou em Portugal, em Lisboa. A minha formação é de gestão, portanto os conceitos não são novos.
embora o que é novo é a visão sistémica e a visão holística que o Gaia proporciona. E nesse sentido, acho interessante a Eduarda referir o pai. Eu tenho 60 anos, praticamente, e acho uma delícia ver tanta gente jovem interessada em temas que provavelmente, se calhar, pessoas com a minha idade provavelmente ou certamente terão muita dificuldade em entender. Eu tenho muita facilidade em entender e cada vez mais me sinto próximo dos jovens. Não me considero um agente de mudança, porque agente de mudança, para mim, nós devemos ser todos agentes de mudança em nós próprios. Considero que este movimento que neste momento está a acontecer tem de facto o planeta Terra, é um grito do planeta Terra, claramente, é assim que o sinto, e na verdade devemos realmente tomar primeiro a dianteira em nós próprios e depois na parte exterior. E quando eu digo exterior, estou a falar obviamente nas questões comunitárias e eventualmente na produção agrícola sustentável, mas principalmente acho que há um ponto que é fundamental, que é o nosso desenvolvimento interior, que é essa a verdadeira mudança que eu acredito. Obrigado. Agradeço muito, Gabriel. Queria ouvir agora Matheus. Fala Matheus ou Matheus tá bom. Bom, eu gostei bastante do material também, achei abrangente, holístico e reúne bastante informação, então eu saio mais alarmado, acho que eu saio com uma visão mais abrangente da economia junto com a ecologia, não mais olharei elas de forma dissociada mesmo. E dialogando um pouco com o que o René falou, acho interessante que há quem fale também que a gente possa sair pior desse momento, né? E eu acho que a gente só vai sair melhor se a gente mudar essa correlação de forças, os espaços de poder, isso não me parece dúvida. E aí foi muito oportuno hoje, só para compartilhar também, vi uma live da abertura do Fórum Popular da Natureza, que eu acho que traz um pouco dessas visões, está sendo construído aí com bastante movimentos e pessoas, e acho que depois desse módulo 1, estou bem comprometido em acompanhá-lo e ver essas novas visões aí também. Obrigado. Eu é que agradeço. Aí vou pedir que todo mundo que citou algo aqui interessante, que depois entre lá no fórum do curso e coloque os links, as referências, para que a gente possa ir acompanhando, ok? Obrigada. Não sei se esse fórum segue. Lívia, podemos te ouvir, por gentileza? Oi, vocês estão me ouvindo? Então, esse é o meu primeiro encontro aqui do módulo de economia. Eu fiz o módulo social, que acabou de terminar. Foi o meu primeiro contato com Gaia e foi bem incrível, assim, expandiu muito vários conhecimentos. Eu estou falando aqui de Balneário Camboriú, Santa Catarina. E eu concordo muito com o que falaram sobre essa mudança começar da gente, né? Eu comecei a perceber, tanto durante o design social, como também anteriormente, que há uns 2 anos, quando eu comecei a pesquisar sobre essa questão de sistema B, empreendedorismo social, os ODSs, muitas pessoas têm esse discurso muito bem alinhado, só que não está em sintonia com as atitudes delas, e a gente precisa dessa mudança nas atitudes e nas organizações, né? E eu acredito muito em tudo isso que vocês estavam falando, sobre a importância de, pós-Covid, a gente reconstruir a economia, né? Com tantos desempregos e tudo mais, a partir dessa visão que pensa no todo, né? Então, vamos ter que construir novas empresas, vamos ter que abrir novos negócios. Que tal abrir negócios que pensam numa sustentabilidade, né? Que tal construir negócios que não estão pensando só no lucro, mas também em ter essa responsabilidade com o social e o ecológico? Então, eu ainda não consegui terminar todo o material, tem bastante coisa, né, nesse módulo 1, achei bem interessante, bem completo.
tenho bastante vontade de me aprofundar mais. É alarmante, mas ao mesmo tempo torcer e agir para que aos poucos a gente consiga transicionar, né, para essa nova economia. Maravilha, te agradeço. Gisele, vamos lá? Bom, gente, eu também vou ser bem sucinta. Eu fiquei bem impactada confesso, com os dados, assim, porque por mais que eu seja da área de planejamento, vim do mundo corporativo e meio que agora que uma inquietação interna desde 2015 e vi o quanto isso me trouxe reflexões, né? Reflexões dentro do meu pequeno mundo, né? Do quanto podemos mudar-nos localmente, até mesmo num condomínio que eu moro, enfim, pequenas mudanças estão assim surgindo para mim como reflexão. Então, eu sei que eu ainda tenho grandes aprendizados, grandes passos a serem dados aqui no meu conhecimento, que ainda é micro, em relação ao assunto, mas que me traz muita vontade de fazer alguma coisa, não só localmente, mas como a gente realmente colocar a boca no trombone, né, em relação a esses modelos que são extremamente, enfim, eu digo, eu estava refletindo até que eles que aprisionam, né? Então, é isso. Essa é um pouco da minha reflexão. Obrigada. Uma boa palavra. Aprisionam, acho que eu sinto bem. Sim. Agradeço. Ana, podemos te ouvir? Sim, vou ser bem breve. Boa noite, né? Acho que todo mundo mais ou menos já fez um resumo do que precisava, mas o questionamento que ficou para mim é que as alternativas são muito dentro do capitalismo, né? Que seja pelas empresas B, seja pelo capitalismo consciente. Minha dúvida é se a alternativa é só dentro do capitalismo. Então, só quero escutar vocês, era isso. Maravilha, vamos chegar nesse momento de troca já. Flávia, você chegou agora, seja bem-vinda. A gente está fazendo um check-in rápido de como é que esse primeiro módulo te impactou. E vou só pedir para você ser breve, porque a gente ainda quer poder conversar e ouvir o Jorge. Então, vamos lá. Seja bem-vinda. Olá, Ana. Olá a todos. Eu não consegui vir na primeira reunião. Eu estou fazendo mestrado e está sendo bem... Está me tomando bastante. Esse primeiro módulo, ele é bem impactante, mas ele é só uma continuação de uma narrativa que já se apresenta quando a gente estuda sobre essa transição econômica que a gente vem tentando fazer, né? A gente tem as empresas B como protagonistas dessa mudança e a gente sabe que o cenário é muito tenso, porque o capitalismo tem ainda... Eu estou no Rio de Janeiro. O capitalismo ainda tem muitos defensores, né? A gente precisa ter muito mais gente querendo trocar de sistema para conseguir efetivamente ter essa discussão na sociedade. Eu ainda vejo o cenário com bastante pessimismo, assim, ainda tem pouca gente realmente fazendo essa transição a sério, ainda tem muita empresa com um modelo antigo e bem, espero que nos próximos módulos eu fique mais otimista, mas é isso. Obrigada. Eu que agradeço. Jorge, desculpa, a gente se estendeu um pouco. Espero que a gente tenha tempo de te ouvir agora, tanto que eu quero. Por favor, está contigo. Gratidão. Tá super, Ana, tá super. Em primeiro lugar, eu quero assinalar que muitas vezes, quando a gente fala da dimensão econômica para as pessoas que estão vindo da dimensão social, ou mesmo da visão de mundo, ou da ecológica,
tendem a pensar que vai se entrar num universo árido, em que as pessoas operam do ponto de vista muito matemático e tudo mais, e eu sinceramente me alegra ver que num check-in a gente consumiu, num bom sentido, 50 minutos. O que para mim é importante? Nós queremos falar sobre isso, nós queremos dialogar sobre isso e, principalmente, nós temos o que dizer a esse respeito. Nós saímos, então, desse módulo 1 aí que a gente olhou esse modelo, as causas e os efeitos, né, do que a gente está vendo, traçou conexões e também olhou caminhos para fazer um redesenho. Então, eu vou começar aqui falando já, vou inverter um pouco a ordem. No módulo 2, que a gente chama de bancos e moedas comunitárias, na verdade a gente fala de bem mais coisas. Nós vamos entrar no meio da questão assim, né? O que é o dinheiro? Como ele funciona? Como ele é gerado? Como esse sistema foi concebido? E quais os impactos dessa concepção e desse modo de funcionamento? Além disso, como a gente pode fazer uma reforma monetária, que é um tema que vocês já trouxeram aí? O dinheiro pode, de alguma forma, estar a serviço das pessoas do planeta e como fazer isso? Então, a gente vai adentrar numa realidade muito auspiciosa, muito frutífera, que é o conceito de localização, investimentos, empresas locais, biorregionais, e ver formas que isso pode acontecer, união de crédito, bancos cooperativos, propriedade comunitária de terra, que é uma possibilidade muito auspiciosa também, e olhar questões bem práticas, como moedas, sistemas de troca e a possibilidade de integrar esses sistemas de uma forma harmônica, de modo a levar soluções. Vamos dedicar um pouco de tempo a microcrédito, microfinanciamento e financiamento coletivo, várias formas e plataformas. Tem vários tópicos que eu gostaria de falar. Eu já estou há quase 10 anos no Gaia Online, há mais de 15 no Gaia presencial. E essa questão da atualização, embora ontem nós tivemos uma reunião da coordenação e vai ser feita uma atualização temporal dos conteúdos, foi muito lúcida a algumas colocações no sentido de que as causas continuam as mesmas, né? Então, o que nós estamos falando aqui são de novos referenciais. Eu gosto de referir esse módulo 1 assim, quando a gente começa a produzir composto, né? Fazer composto para que a terra se torne mais fértil. E essa trajetória do módulo 1, que nós olhamos o sistema, até lá no módulo 5, quando a gente vai olhar a materialização disso em sistemas legais e financeiros, como se estrutura isso, eu vejo que nós fazemos uma trajetória de sair do coletivo e seus problemas, chegando no meio do curso à questão pessoal e, no final, então, nós voltamos ao coletivo de forma a agir institucionalmente. Eu já referi alguns obstáculos que eu quero voltar a chamar atenção aqui e alguns poderes. O primeiro é a questão do tempo. O material, eu gosto de brincar, alguém falou, eu não consegui terminar de ler o material, eu diria, nem eu. É muito material. Eu acho que a gente já perdeu algum aluno em alguma edição do curso aí no meio dos hiperlinks aí, que ele não sabe mais como voltar de lá. Isso é brincadeira, ninguém se perdeu ainda não. Mas é muita coisa, esse é o primeiro passo apenas. O curso é um primeiro passo que abre uma nova possibilidade e o resto da vida a gente continua estudando. E nesse sentido, eu gosto de referir que aqui nós não estamos tratando tanto, sem qualquer demérito, a questão de número, né? Nesses quase 20 anos, 18 anos do Gaia online como treinamento e presencial, em torno de 15 mil alunos foram formados, certificados. Então, nós não estamos aqui falando de uma massa crítica, nós estamos aqui falando de um fermento crítico. Né? É aquela expressão, aquela brincadeira, assim, é aquela esmagadora minoria que, ao longo do tempo, vai constituir uma nova forma de pensar a realidade. Então, eu quero fazer um convite nesse momento para que nós atentemos aqui para frente, e me perdoem a franqueza, o fato de ser assertivo e direto, não existe agente, não existe. Nesse aspecto, eu diria, no que trata de reformar a economia, é importante usar a primeira pessoa. O que eu posso fazer onde eu estou?
porque a complexidade do sistema, isso também foi referindo, ela é tão ampla que é impossível a gente controlar esse sistema. O que nos cabe fazer é nos qualificar, né, e agir onde nós estamos, articulando com outras iniciativas, de modo a realmente constituir uma nova possibilidade. E eu vou aproveitar então para passar algumas informações para vocês, usando essa provocação que o René trouxe. Não, sinceramente, não acredito que seja possível voltar a uma realidade anterior, porque historicamente na economia nós temos ciclos de mais ou menos 10 anos entre uma crise e outra. Agora esse ciclo estava sendo postergado um pouco e a pandemia acelerou e aprofundou a crise. Então, o que eu vejo no panorama mundial é um questionamento muito grande do que tem sido feito e do que é possível fazer. E, por exemplo, vou citar só um exemplo: a adoção de um modo de vida mais simples, um modo de vida mais frugal. Só nos Estados Unidos da América são cerca de 20 milhões de pessoas que adotam esse modo de viver. O que acontece é que a articulação dessas informações ainda é um pouco deficiente. O sistema dominante está muito mais estruturado para que as coisas se tornem conhecidas. A Lara está entrando, eu vou pedir que ela aguarde só um pouquinho e já passa a palavra. Então, as ações que vão surgir, principalmente das pessoas que fazem o curso, o Gaia Education e muitos outros treinamentos, elas partem de um outro referencial. Então, a inércia do sistema é muito grande, mas eu posso lhes assegurar que há coisas fantásticas acontecendo. Nós vamos ver várias dessas iniciativas no decorrer do curso e nós estamos muito abertos a atualizações. Se vocês tiverem, por gentileza, nos passem as informações, porque a gente sempre, ao final do curso, faz uma revisão dos conceitos e das propostas e procura atualizar para o ano seguinte. Finalmente, algumas questões bem práticas. Para os efeitos de correção ou de feedback, nós vamos estar divididos em grupos. Parte das pessoas vai estar com a Ana, parte vai estar comigo. Eu peço bastante atenção à questão dos prazos, porque, a rigor, nós não precisaríamos dar o feedback após passado o prazo de apresentação das atividades. Eu, particularmente, faço essa flexibilização, desde que isso não comprometa o bem-estar e o aproveitamento do grupo como um todo. Então, eu lhes peço que mantenham a disciplina e a regularidade, eu coloquei uma mensagem sobre isso, inclusive, para que nós possamos ir juntos, né, nessa caminhada. Esses prazos, eles beneficiam primeiro a cada um de nós, mas depois ao grupo como um todo. E a questão dos fóruns é uma grande riqueza, colher o que é colocado lá. E nós estaremos sempre abertos a comentar, a trazer informações e aquilo que tiver ao nosso alcance. Então, da minha parte, seria isso. Eu acredito que hoje foi um bom laboratório. Eu trabalho com as duas turmas, trabalho também com o treinamento em inglês há muitos anos, e é uma diferença muito grande trabalhar com o público de fala portuguesa, porque todo aquele esforço que a gente faz para que as pessoas falem e se coloquem no treinamento em inglês, a gente tem que procurar disciplinar no treinamento em português, porque a nossa latinidade, a nossa brasilidade, principalmente, ela é muito estruturada nisso, né? Na partilha, no diálogo, no trazer aquilo que nós temos. Uma última palavra da minha colocação, que eu sempre faço isso e vou fazer agora verbalmente e diretamente, inclusive para as pessoas que não compareceram agora, nunca duvidem da sua capacidade. Vejam que basta a gente trazer um tema e cada pessoa do grupo trouxe alguma contribuição. Eu tenho certeza que poderíamos ficar muitas horas aqui. Nós já temos tudo que a gente precisa, nós já somos bons e boas o suficiente, estamos qualificados para. O curso apenas nos instrumenta com ferramentas para que nós possamos principalmente ter uma interlocução com pessoas que pensam diferente. E esse é um ponto de partida, no meu entender, básico para a gente fazer uma transformação na economia vigente. É passar de uma competição burra, que não leva a nada, para uma competição inteligente, que eu vou competir comigo mesmo, me tornar uma pessoa melhor, um cidadão melhor, um profissional melhor, para contribuir para o sistema como um todo. E esse assinalamento ele vai na contramão dos pressupostos básicos de uma economia atrasada,
É uma economia que acredita que para alguém ganhar, alguém tem que perder. Nós já estamos em um outro momento da história da humanidade. Agora é só uma questão de tempo. O fato de nós termos a concepção disso é sinal que é possível. Então é só continuar, que certamente a gente já realizou isso em nós mesmos, agora é só manifestar no sistema. Vai levar tempo, mas a gente vai se divertir bastante na caminhada. Então é isso, eu devolvo para a ti, Ana, e ficamos então à disposição aí por mais uns 10 minutos, seria o que nós temos para alguma dúvida, alguma colocação, e se eventualmente algo não for respondido, comentado aqui, o fórum está lá para isso, e assim também, pessoalmente, nós estamos à disposição de vocês como facilitadores. Muito grato pela atenção e pela oportunidade. Obrigado, Ana. Nossa, eu é que agradeço a honra de, depois de Jorge falar, eu ofereço o silêncio para que a gente possa guardar isso um pouquinho e deixar chegar na gente. E vou abrir aqui para quem quiser trazer alguma inquietação ou algo que queira, mas entendo como Jorge que o fórum é um ótimo espaço para isso. Então, acho que a gente tem nesses 10 minutos tempo de talvez ouvir algumas poucas vozes que ainda queiram trazer algo que a gente possa aproveitar esse tempo para debater. Ou dialogar, melhor. Então, posso falar? Posso fazer uma pergunta? Eu acho que uma coisa que eu busquei no texto, né, provavelmente tem no site do Gaia Melhor, né, é que toda vez que eu vou ler um autor, toda vez que eu vou ler alguma coisa, eu gosto de saber qual é o posicionamento dele político, né? Qual é a visão de mundo que ele tem, né? Qual é a visão espiritual que tem. Eu senti um alinhamento espiritual muito grande com o Gaia, com tudo que traz, com a visão de unidade de tudo. Eu estou dentro de uma linha do hinduísmo que é muito próxima do budismo, então eu senti um alinhamento espiritual muito profundo. Mas eu vi críticas, por exemplo, ao neoliberalismo e vi também autores liberais sendo citados. Eu vi críticas ao capitalismo, mas não vi qual é a posição do Gaia. Então, eu queria saber o que o Gaia acredita, né? Em termos econômicos e em termos de governança. Né? Obrigado pela pergunta. Nós tivemos uma discussão muito profícua nesse sentido na última edição do Gaia em Nazaré, que a May estava presente, e um arquiteta fez exatamente essa pergunta. E depois, trocando, a gente trouxe isso para um espaço assim de mais abertura conceitual, digamos, e eu gosto de colocar assim, a visão do Gaia do ponto de vista da atuação política é mais ou menos uma visão permacultural, né? Explorar as bordas. Porque se nós formos lembrar uma citação, eu gosto dessa citação, a política como arte é das mais elevadas e como profissão é das mais torpes. Então aqui, se nós vamos falar de política, nós vamos falar de política de uma arte de gerir os recursos da sociedade para benefício do todo. Como posição, o Gaia, como instituição, não adota nenhum tipo de partidarismo político, digamos, mas sim uma política que se poderia chamar de uma política planetária, de uma ecopolítica. Claro que qualquer análise mais aprofundada vai ver que alguns pensadores de determinadas alas políticas têm afinidade maior com as pautas, com as agendas de cuidado com a vida, de respeito à diversidade e assim por diante. O que é importante é que nós não incorramos num erro clássico de considerar que nós temos inimigos. Porque, no fundo, a motivação de uma pessoa é sempre a mesma. Ela quer ser feliz. Ela quer fazer o melhor que ela sabe. Mas, muitas vezes, ela não foi instrumentada para isso. Então, esses espaços de diálogo, aí nós podemos nos referir à comunicação não violenta, qual é a necessidade que não está sendo atendida aqui? O que faz que uma pessoa tenha milhões de vezes aquilo que seria necessário para ela viver com conforto, com segurança? E muito grato também por trazer esse referencial, porque muitas vezes o que nós vemos em economia é a ilusão de confundir o símbolo com o valor. Então a pessoa consome muito mais que o necessário de algo que ela nem mesmo vai utilizar, buscando algo que não pode ser comprado. Eu gosto de citar um exemplo bem simples, né, que é onde eu moro, muitas vezes eu passo por uma pessoa que está numa Ferrari F40. Eu nem carro tenho e respeito a opção. Mas, de fato, o que faz alguém pagar
500 mil euros por um carro. Seguramente não é para ir de um lugar para outro num país que tem um sistema de transporte público muito bom. A mim me agrada pensar que ela quer ser o objeto dos olhares, ela quer ser importante, ela quer se sentir, enfim, né, com um status elevado. Lamentavelmente não funciona, e não funciona a curto prazo. Então, a visão do Gaia é investir nesses referenciais que não dependem desses valores, que não são valores, na verdade, eles são símbolos de valores. E se houver, como eu conheço muitas iniciativas, se houver a necessidade de dialogar, inclusive, com sistemas ou com pessoas que apoiam sistemas que não são aqueles mais otimizados em relação à vida, é importante que nós dialoguemos. Porque, além de tudo, nós estaremos abrindo uma porta, eu posso falar na primeira pessoa, quando eu tenho que lidar com uma grande corporação, no mínimo eu estou abrindo uma porta para aquela pessoa que tem contato com o meu modo de viver, perceber que eu vivo num contentamento muito grande sem ter uma ínfima porção dos bens materiais que ela tem. Pode ser uma visão idealista, eu vi alguém falar de idealismo, o Satish Kumar refere frequentemente isso. Os realistas fizeram o que aí está. Então agora é a nossa vez, a vez dos idealistas. Só que a gente tem um objetivo um pouquinho maior, nós não queremos só para nós, né? A gente quer para todo mundo. Então, eu não sei se respondi a tua pergunta, mas aqui, quando a gente fala em política, no contexto do Gaia, nós estamos falando de uma política que vai além de visões partidárias. Nós estamos falando de uma política, por exemplo, que logo adiante nós vamos ver no curso, de uma política que busca e faz movimentos para que seja aprovada em todos os países uma legislação que contemple os direitos do planeta Terra. Independente do partido que aprovar isso, eu dialogo com ele. Porque aqui nós estamos falando de objetivos a longo prazo, para muitas gerações. E isso não, finalmente, isso não desvaloriza e não descarta o ativismo. Eu me considero um ativista político, mas eu faço isso como eu aprendi com os professores, especialmente um deles, Suluk Sivarak, que é um monge de Theravada, que é um grande ativista, e ele diz: nós devemos combater a violência social e estrutural a cada respiração na nossa vida, sem jamais cometer um ato violento. Esse é um ideal gandhiano também. Eu acho que é um grande desafio, mas a gente vai fazer isso com o tempo e principalmente quando a gente fica triste ou principalmente com raiva, a gente busca apoio nessa comunidade que nós temos de pessoas que têm motivações auspiciosas e que pensam além do seu próprio umbigo, do seu próprio mundo pequeno, do seu próprio eu pequeno. Então é isso. Como vocês viram, eu gosto de falar assim, principalmente com perguntas inteligentes. É muito bom comentar. Obrigado. E gostei da definição no chat, é ativista delicada, né? Eu ia dizer isso, Gabriel trouxe isso, achei linda essa definição, eu acho que ia trazer exatamente isso. Agradeço, Gabriel, a contribuição. Agora, deixa-me só agradecer ao Jorge, gostei dessa observação, foi muito interessante e partilho grande parte dela. Na verdade, há um problema de discurso, que é nós temos o problema de nós e os outros, nós e a comunidade e a natureza, quando nos esquecemos que, na verdade, nós somos natureza. E, portanto, um dos problemas é um problema, de facto, comunicacional connosco próprios, começa logo por aí, porque nós e as árvores é uma visão absolutamente antropocêntrica, e, portanto, não vai longe se nós próprios não adequarmos esse discurso, porque isso pressupõe que, de facto, está integrado em nós, que nós fazemos parte do planeta. E, portanto, implica, de facto, uma alteração significativa do discurso e por consequência, da ação, porque é inerente, do meu ponto de vista. Muito grato. Eu só queria comentar que logo, sem estragar a surpresa, logo nós vamos entrar em contato com a visão do Charles Eisenstein. E o Charles fala sempre que a narrativa anterior não funciona mais, mas nós não temos ainda uma nova narrativa. Isso é um grande desafio, às vezes nos deixa assustadas, mas também é uma enorme possibilidade. Nós temos um campo aberto, fértil, para que com o nosso discurso, como Paulo Freire dizia, a gente pronuncie um mundo novo.
E o Charles vai dizer isso no título do seu livro, ele diz, né? O mundo mais belo que o nosso coração sabe ser possível. Esse é o desafio que eu acho que a economia tem acima de tudo, porque é a ciência ou a disciplina que rege os recursos da casa. E é por isso que nós estamos aqui, só para lembrar. Até porque existe depois uma coisa que se entrelaça com isso, que são as questões éticas e a forma de nós nos relacionarmos com a nossa relação com o mundo passa precisamente por isso, ou seja, passa por essa mudança do nosso pensar e desde logo começa por nós e pela nossa melhoria, se assim for possível dizer, na nossa relação com o mundo. E na verdade acho que é importante olhar para o lado menos linear, mais imaginativo, que de facto está disponível. E há outros aspectos interessantes, que é um aspecto estético, que por um lado parece uma coisa absurda e quase até pouco relevante, mas o aspecto estético é bastante relevante. Porque na verdade nós olhamos para o mal e não para o bem, mas é importante também cuidar dos nossos olhares para a flor e para a planta que nasce, em lugar de estarmos sempre a olhar para o outro lado, que nós já sabemos que nos vai puxar para aquilo que não é necessário. As plantas e a forma como a planta nasce, a força, a potência de uma semente que dá origem a uma flor, se nós percebermos o que é que a natureza nos está a informar, e para mim a natureza é uma metáfora, ou seja, está perfeitamente no lugar da metáfora e está perfeitamente a informar-nos constantemente daquilo da nossa relação que devemos ter com o mundo e com a natureza, da qual nós fazemos parte integrante. Muito bem, nós estamos formalmente no nosso tempo aí, sem ser um estraga-prazeres, mas nós devemos respeitar os referenciais aí das gravações e do que fica disponível. E da minha parte eu viajo cedo amanhã, eu trabalho até terça-feira fora, e eu só assinalo isso para lhes trazer uma reflexão que talvez faça sentido, até usando este pensamento do Gabriel da estética. Realmente, eu creio que a motivação, quando ela parte de uma articulação entre o pensar e o sentir, ela é muito mais potente. E eu trago isso porque há muitos anos já, para mim, não faz diferença o dia que eu vou prestar serviços. Trabalhar faz muitos anos que eu não trabalho, né? Mas assim, quando eu presto serviço, se é final de semana ou se não faz diferença nenhuma. Porque eu estou conectado com aquilo que eu vejo sentido na vida. Eu deixo isso como uma palavra final, assim, me perdoe não dar mais espaço para que a gente possa trocar, mas o fórum fica aberto, nós vamos ter outros encontros, no sentido de que essas aspirações que muitas de vocês colocaram, pode ter um fórum expressivo, que a Ana me agrada muito falar isso, está agora nesse caminho. Todo participante do Gaia pode ser um facilitador do Gaia, né, e pode criar a sua iniciativa. Nós podemos falar mais sobre isso depois, mas mantenham essa semente ativa, porque eu me senti muito contemplado quando eu atendi esse chamado de não querer ser outra pessoa, mas de fazer aquilo que eu sempre fiz com um suporte institucional e com o apoio de materiais, de referenciais que são muito respeitáveis. Então fica essa inquietação aí para todos, para todas, porque vocês estão dando passos muito importantes para atuar num dos treinamentos, um dos 70 melhores treinamentos de educação de adultos do mundo, com certificação de vários institutos, de várias instituições de referência. Então, da minha parte seria isso, eu agradeço muito a presença e devolvo para a Ana. Sempre lembrando, o fórum está disponível, por favor prestem atenção nos prazos, disponham da gente e levem sempre que possível os conhecimentos para a sua vida cotidiana, a sua vida prática. Você está no lugar certo, na hora certa. Está tudo muito bem, o resto a vida faz. Muito grato mais uma vez, Ana, e devolvo para ti a palavra.
Primeiro, peço licença pelo barulho, acho que tem um caminhão subindo a rua. Eu quero dizer que fico muito feliz com esse encontro de todos e com esse espaço, e como o Jorge diz, né, a gente gosta de poder trocar, né? Então esse espaço de ver as pessoas animadas para falar a respeito do que estão lendo, e vejo que isso já é parte do caminho de cada um, e fazer parte dessa construção é um lugar que eu fico honrada e realmente motivada a ocupar. Então, acho que a gente está aqui para construir esse caminho juntos, para seguir trocando e pensando. E fui anotando várias inquietações que vocês trouxeram e vontades de mergulhar mais. Eu também sou a louca do hiperlink, como algumas pessoas aqui falaram que eram, né? Em cada módulo, eu acho que eu fiquei 80 horas em cada módulo, e fui dessas que me perdi e voltei. Então, fico muito feliz com as contribuições de cada um e com as trocas e de poder assistir. Então, é isso. Seguimos juntos e com muita alegria de acompanhar esse processo. Processos são o florescer das flores, né, Gabriel? São esse momento de energia que brota. Fico muito feliz. Agradeço. Obrigado pela presença. A gravação vai estar disponível e nós continuamos pelos fóruns e também por mensagem direta ao dispor de vocês. Eu coloquei para alguém aí, para Mariel, creio. Se tiver questões pessoais ou projetos, queiram ouvir alguma palavra, por favor, disponham. É só clicar no nome, manda a mensagem. Às vezes eu demoro 1 ou 2 dias para responder, mas eu vou responder. E é isso. Muito grato pela presença e pela participação. Muito bom estar com vocês. Até breve, então.